Vou mostrar que o pé grande é muito mais do que um simples macaco desconhecido. Nunca pensei que diria isso, mas cheguei à conclusão relutante de que o lado paranormal do Sasquatch não pode ser ignorado. E definitivamente há algo nisso. O que foi isso? Você viu aquilo? Sam está verificando isso em algum lugar. O que é isso? Algo está decolando ali. Viu aquilo? Mas a parte mais louca, pelo menos para mim, foi o meu próprio encontro em setembro de 2024, aquele em que eu gravei um rosnado profundo ecoando pela floresta à noite. Bem, acontece que talvez não tenha sido só o som que eu filmei naquela noite. Um ano depois, ao revisar o vídeo quadro a quadro, percebi algo na gravação que havia deixado passar antes. Um breve clarão de luz avermelhada e vinha exatamente da direção de onde o som tinha vindo. Aconteceu tão rápido que você perde se não estiver atento, e eu realmente não estava. Aquele clarão não deveria estar ali, nenhum farol, defeito de câmera ou fonte de luz visível. Mesmo assim, o clarão aparecia claro como o dia na filmagem. E quando alinhei isso com as formas de onda do áudio do rosnado que gravei naquela noite, o som e a luz aconteceram exatamente nos mesmos quadros. Ok, pessoal, estou saindo. Não digo que o pé grande disparou um raio laser ou se teleportou para fora da mata, mas algo aconteceu e, sinceramente, não consigo explicar. E, sinceramente, é assustadoramente parecido com o que centenas de pessoas de todos os tipos já relataram sobre seus encontros com o Sasquatch. E junto com o Sasquatch, havia orbes acima de suas cabeças e ao redor deles. Bolas de luz pairando ao redor da casa, um amplo tom alaranjado, Luzes sobre a água. Duas luzes distintas, separadas, brilhando. Luzes. Mas antes de falar mais com vocês sobre as minhas filmagens e o que eu acho que isso pode realmente significar, vamos dar um passo atrás por um segundo. Se você já pensou no pé grande apenas como um macaco não descoberto, eu vou mostrar por que essa explicação sozinha não é suficiente. Pessoal, se gostam do meu conteúdo, inscrevam-se no Cabin in the Woods. Isso ajuda a manter os vídeos e permite que eu faça mais. Vamos dar uma olhada longa e cuidadosa em algumas testemunhas confiáveis e pé no chão que avistaram o pé grande, algumas das quais conhecem a natureza melhor do que quase qualquer pessoa e que viram coisas que não conseguem explicar. Eu vou olhar nos seus olhos e dizer: aconteça o que acontecer nessas florestas. Não julgue só pelo que vê, pois há muito além do que não se enxerga. Vamos definir rapidamente exatamente o que quero dizer com pé grande paranormal, também conhecido como woo-woo, definindo o fenômeno. Não falo de fantasmas com lençóis brancos ou efeitos especiais de Hollywood. Refiro-me ao lado estranho do pé grande. O lado que, francamente, ninguém quer abordar porque parece tão impossível. Até que isso aconteça com você, é claro. Orbes brilhantes flutuando entre as árvores instantes antes de um avistamento de Sasquatch. Ou uma criatura que some no meio do passo em um clarão, como se tivesse acabado de sair da realidade. Ou aquele fenômeno super estranho de comunicação mental que as testemunhas relatam, onde elas ouvem uma voz, não com os ouvidos, mas dentro de suas cabeças. Algumas testemunhas falam sobre distorção de calor, com o ar se curvando ao redor de objetos ou de seres invisíveis, no estilo do predador. Outros dizem que os aparelhos eletrônicos de repente param de funcionar. As baterias descarregam instantaneamente ou, mais assustador ainda, eles sentem uma vibração no peito pouco antes de algo aparecer. Agora, deixe-me ser claro. Se fosse só uma ou duas pessoas malucas dizendo esse tipo de coisa, eu ignoraria. E, sinceramente, eu ignorei isso por muito tempo. Mas a verdade desconfortável é que não são só uma ou duas pessoas. A gente via essas luzes brancas lá fora e simplesmente não fazia ideia do que eram. Eu já vi orbes na floresta, pequenas luzes amarelas que simplesmente ficam pulando juntas. Isso é interessante. Esses mesmos detalhes, luzes, energia, teletransporte, comunicação mental. Eles aparecem repetidamente em centenas de relatos independentes ao longo de décadas, em vários continentes.
Muitas vezes de pessoas que nunca se encontraram e que nem sequer acreditam no paranormal. Pelo menos até isso acontecer. Eu não acredito em fantasmas, mas o que eu vi era um fantasma, era alguma coisa. Eu não estava triste, eu não estava com medo, eu não estava sentindo nada, mas eu não conseguia parar de chorar. Foi isso que me levou a fazer a pergunta que mudou as coisas para mim. Se muitos descrevem as mesmas coisas impossíveis, será que temos tanta certeza de que elas são mesmo impossíveis? Beleza, pessoal? Tô indo nessa. Meu encontro na ilha de Vancouver. Voltando ao fenômeno estranho que gravei em vídeo. Em setembro de 2024, minha esposa, minha filha e eu estávamos de férias na ilha de Vancouver, Colômbia Britânica, na costa oeste do Canadá. Para ser sincero, era para ser apenas uma viagem divertida em família. Praias, trilhas, só para desligar um pouco. Não vou entrar em todos os detalhes aqui. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas, basicamente, as coisas começaram a ficar estranhas para mim quando uma pedra foi lançada com uma velocidade incrível na direção da minha filha enquanto estávamos em uma praia remota e arborizada, vinda de um trecho de floresta no topo de um penhasco onde nenhuma pessoa poderia estar. Naquela mesma noite, eu fui caminhar sozinho naquelas mesmas florestas. Eu sei, provavelmente não foi minha melhor ideia, mas a curiosidade sempre foi um mau hábito meu. Na verdade, fomos avisados sobre essas florestas. Os moradores locais disseram, se for caminhar lá, fique atento. Então, é claro, eu fui caminhar lá. Naturalmente, eu estava muito curioso sobre aquele aviso enigmático que recebemos. Então levei meu iPhone comigo e fui filmando aleatoriamente enquanto caminhava, com a lanterna do celular ligada. E foi aí que eu ouvi um grunhido profundo e baixo. E estava perto também. Talvez a uns 50 metros de distância. Perto demais, parecia. Também tinha um peso, como se fosse algo grande. Minha primeira ideia, como era de se esperar, foi um urso. Mas, sinceramente, não parecia um urso. Já ouvi ursos antes. Temos muitos deles aqui onde eu moro. E, isso não soava daquele jeito. Ok, pessoal, vou sair daqui. Me sinto meio bobo por perder a coragem tão rápido, mas ouvi um grunhido alto e profundo na floresta há alguns minutos. Fiquei parado por alguns segundos, com o coração disparado. Comecei a sentir o suor escorrendo na testa, mesmo numa noite fresca, só aguardando algo acontecer. Olhando para dentro da floresta densa e escura, com a lanterninha fraca do meu celular, tentando ver qualquer sinal de movimento na direção de onde veio esse grunhido ou rosnado. Mas eu não consegui ver nada. Mais tarde, eu acabaria vendo um pé grande naquela mesma área da floresta, à luz do dia, no dia seguinte. Mas isso é outra história. Já contei isso muitas vezes em outros vídeos. Desta vez, quero focar no que percebi nas filmagens daquela noite em que ouvi e gravei o som do grunhido. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu estava revisando esse trecho enquanto fazia uma pesquisa para outro vídeo, na verdade, e isso foi bem recentemente. E foi aí que percebi esse clarão de luz avermelhada, meio circular e fraco, mas definitivamente perceptível. E estranhamente, veio da mesma direção de onde parecia ter vindo o grunhido. Como disse, enquanto tudo acontecia na ilha de Vancouver, nem vi o clarão. Acho que olhava para meus sapatos ou algo assim naquele momento. Eu estava tentando não tropeçar em toda a folhagem, raízes e pedras espalhadas pelo chão da floresta. Mas a câmera captou o que meus olhos não viram. Mas devia haver uma explicação lógica, não? Foi o que pensei. A primeira coisa que veio à mente foi: é só um reflexo na lente. Mas há um detalhe. Na verdade, eu sou um videomaker profissional. É literalmente o meu trabalho. E eu já gravei muitos vídeos antes com o mesmo iPhone 15 Pro Max que eu estava usando naquela noite. Acredite ou não, eu uso meu iPhone para muitos trabalhos profissionais. As câmeras dos celulares modernos são realmente muito boas agora, mas isso é meio que um detalhe à parte. O ponto é que eu sei como são os reflexos de lente.
e aquilo não era um. O que era, na verdade, era uma fonte de luz em algum lugar lá nas árvores. Será que poderia ter sido uma câmera de trilha com a luz infravermelha sendo ativada bem no momento em que ouvi o som? Possivelmente, mas não há absolutamente nada nesse trecho específico da floresta, pelo menos desse lado da estrada. Sem cabanas, acampamentos, alojamentos de caça ou estradas de extração de madeira, só há árvores. Cheguei a contatar alguns moradores locais daquela área para saber se havia uma câmera de trilha instalada lá. Mas até agora, nenhuma pista. E quando você alinha aquele momento, o flash, o som e a sincronia entre eles, com as dezenas de relatos de pessoas que viram luzes e orbes em conexão com o Sasquatch, fica, pelo menos para mim, bem difícil de ignorar. Ainda assim, vou ser honesto, mesmo com tudo isso, não foi o suficiente para me convencer de que definitivamente há algo paranormal acontecendo em conexão com o Pé Grande. Ainda não, mas foi isso que me motivou a começar a investigar histórias de outras pessoas. Relatos semelhantes vindos de pessoas confiáveis. Pessoas com a cabeça no lugar e sem motivo para mentir ou exagerar. O primeiro da minha lista talvez conheça a natureza selvagem melhor que qualquer um no mundo. Os encontros paranormais de Les Stroud. Se as descrições de atividades paranormais do Sasquatch parecem loucura para você, eu entendo. Mas ouça isso, Les Stroud, o Survivorman, certo? Um cara com uma habilidade bem documentada de viver da terra, sobreviver e pensar racionalmente. Acredite ou não, ele admitiu em várias ocasiões que já passou por isso. Coisas provavelmente relacionadas ao Pé Grande que ele não consegue explicar ou atribuir a fenômenos naturais. Les não faz afirmações paranormais levianamente também. Afinal, o trabalho dele é observar, pensar com clareza e sobreviver. Ao longo dos anos, ele relatou experiências em que explicações racionais não faziam sentido. 2 objetos diferentes, separados, brilhando. Luzes. Por exemplo, ele passou um tempo em Claim 2, uma aldeia indígena remota, parte do território da nação Kitasu-Haireze, na costa oeste da Colômbia Britânica, Canadá. Um lugar onde a existência do Sasquatch é amplamente aceita e muitos moradores tiveram suas próprias experiências. Na verdade, eu mesmo viajei para Claim 2 no ano passado e tive algumas experiências realmente assustadoras. Deixa eu te contar. Mas falarei mais sobre isso depois. Les relatou uivos semelhantes aos de macacos vindos da floresta densa no Alasca, sons que ele tinha certeza não serem de nenhum animal conhecido. E se tem alguém qualificado para fazer esse julgamento, esse alguém é o Les Stroud. É melhor eu ficar quieto. Acabei de ouvir um chamado. Ele também falou sobre presenças invisíveis em seu acampamento. A sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis, de sombras, de coisas se movendo fora do seu campo de visão. Em cerca de 4 ocasiões diferentes, nós 2 pudemos sentir uma presença. Nossos sentimentos não são fatos, mas eles são reais. Mas, sinceramente, essas são as experiências mais leves do Les. Ele também falou sobre impressões telepáticas, a sensação de palavras, ideias ou imagens sendo empurradas para dentro da cabeça dele, não por uma voz audível, até porque não havia ninguém por perto na floresta para falar, mas sim dentro da cabeça dele. Les também mencionou anomalias de luz inexplicáveis, clarões, brilhos e orbes, sem nenhuma explicação natural óbvia. 2 objetos distintos separados e brilhando. Luzes. Les disse em uma entrevista, abre aspas, você não pode se planejar para esse tipo de anomalia. Em 1 minuto, você está filmando no breu total, tudo normal, e no seguinte, algo muda. Algo aparece, e mesmo depois de décadas na natureza, eu não sei como explicar isso. Agora, sendo totalmente transparente, Les admitiu que ainda é cético, apesar dessas experiências. E, sinceramente, isso é uma das coisas que, na minha opinião, o torna tão convincente. Mas, com o tempo, aconteceram coisas com ele que ele não conseguiu simplesmente dar uma explicação qualquer e descartar tudo. E vamos lembrar mais uma vez que ele não é apenas um cara avoado vendo rostos nas nuvens.
Esse é um cara que passou mais dias e noites sobrevivendo na natureza usando a própria astúcia do que quase qualquer outra pessoa viva. Então, minha conclusão é que quando alguém como Les Stroud diz que viu coisas que não deveriam estar lá, eu presto atenção. Várias vezes em seu programa, ele capturou formas que se parecem muito com o pé grande. Às vezes, elas até parecem se mover ou piscar. Mas Les não é o único que afirma ter vivido encontros incrivelmente bizarros com o pé grande, um canal chamado A Flash of Beauty. Existe um canal no YouTube chamado A Flash of Beauty, Bigfoot Revealed. Se você acompanha meu conteúdo e se interessa pelo fenômeno do pé grande, provavelmente já conhece ou ao menos viu esse canal. Sinceramente, é uma das análises mais sensatas que já vi sobre o lado mais paranormal do fenômeno Sasquatch. Sem sensacionalismo, sem sustos, apenas pessoas reais sentadas e compartilhando as coisas muito bizarras relacionadas ao pé grande que aconteceram com elas. Essa foi a criatura mais assustadora que já vi. Ela desceu das árvores em nossa direção como uma estrela. É a única comparação que consigo fazer. Era uma estrela grande e brilhante. Não nos cegou, mas estava vindo em nossa direção. A maioria deles também não vive do assunto pé grande. São pessoas comuns, lenhadores, fazendeiros, caminhoneiros, policiais, jardineiros e por aí vai. Pessoas normais que levam vidas normais e não estão buscando os holofotes. E dá para ver nos olhos deles a ansiedade, a veracidade das experiências que estão descrevendo. E eu olhei para ele e perguntei: "Você está com medo?" E ele me segurou e disse sim. Dois homens que estavam dirigindo juntos relataram ver uma figura alta, ereta e escura, semelhante a um macaco, cruzando a estrada. E então observaram enquanto de repente ela encolheu, mudou de cor, se transformou e de alguma forma virou luz. Havia essa criatura alta, de um laranja brilhante. Era muito difícil dizer se essa criatura era feita de pelos ou se emitia algum tipo de luz própria. Laranja brilhante, um laranja nada natural, um laranja que, mesmo quando o sol batia nele, ainda era mais brilhante do que qualquer outro objeto ao redor naquela área. E logo depois disso, disseram que ele se teleportou. Parecia que ele continuava estendendo o corpo, e então o resto dele acompanhava junto. Outra pessoa no canal descreve orbes, luzes flutuantes, que pareciam reagir a ele como se estivessem vivas ou algo assim. Outro homem, um policial aposentado, descreve ouvir vozes em sua cabeça, pensamentos que definitivamente não eram dele. E logo depois disso, ele vê essa figura enorme, bípede, parecida com um macaco, se movendo entre as árvores. Essas pessoas não estão buscando fama. Veja o canal A Flash of Beauty Bigfoot Revealed e assista alguns vídeos para entender o que digo. Eles são pessoas genuínas. E eles estão descrevendo coisas que muitas vezes você percebe que eles gostariam de não ter visto. Dá para sentir a honestidade na voz deles. Apenas confusão e sinceridade e, na minha opinião, por trás de tudo isso, algo real. Fica comigo, porque por mais estranho que pareça, não termina aqui. Olha, ouvir os relatos das pessoas sobre atividades paranormais do pé grande é uma coisa, mas ver é outra. Imagens de camuflagem de Barbara Shoup. Barbara Shoup é uma mulher super simpática, acessível, pé no chão, que vem documentando atividades do Sasquatch na mesma região há anos. E um dia, enquanto filmava na floresta com alguns amigos, ela registrou algo. Ela nem estava tentando filmar nada especial, só estava gravando um vlog. Mas então, por apenas alguns segundos, aparece uma forma cintilante que se move entre as árvores. Não é nítida e certamente não é sólida, mas está definitivamente lá. Quase como aquele efeito de camuflagem do filme O Predador, como se a luz estivesse sendo dobrada e distorcida ao redor de alguma coisa. Agora, quando eu congelo esse trecho, dou um zoom e passo quadro a quadro, não parece uma distorção de calor para mim. E também não parece um problema de foco da câmera. A forma parece se mover com intenção só por esse breve instante e então desaparece.
Bárbara comentou depois sobre esse incidente e a filmagem no canal do YouTube A Flash of Beauty Bigfoot Revealed, cujo link deixarei na descrição, assim como o do canal da Bárbara Schupp. Mas esse ser cintilante e transparente não é a única coisa anômala que a Bárbara registrou. Ela tem outro vídeo também. Um par de olhos brilhantes cintilando na floresta, e ela jura que não era reflexo. Esses eram olhos que se iluminavam sozinhos, algo bem difícil de explicar em um animal comum. E ela não é a única, aliás, a ter experimentado esse tipo de fenômeno inexplicável relacionado ao pé grande. Reddit Pessoas Comuns. Se você entrar na internet e procurar por esse tipo de coisa, basicamente vai encontrar dezenas das mesmas histórias, essencialmente se repetindo, vindas de pessoas comuns que não têm nada a ganhar compartilhando isso. Tópicos no Reddit, fóruns de camping, grupos de Facebook sobre trilhas, pessoas dizendo coisas como "eu nem acredito nessas coisas, mas não consigo explicar o que vi". Muitos desses relatos são surpreendentemente diretos. Para mim, eles não parecem vir de pessoas fantasiosas ou sonhadoras. Veja este post do Reddit, por exemplo, de um usuário chamado Indrid Thor, que diz, abre aspas, "Eu não sei se bolas de luz ou orbes aparecem em conjunto com todos os tipos de fenômenos, mas tenho 100% de certeza está pelo menos conectado de alguma forma ao pé grande, mesmo que seja apenas indiretamente, como algum tipo de drone que está pesquisando eles. Eu e outras pessoas já vimos isso muitas vezes em nossas terras para não ser verdade. Eu só encontrei bolas de luz durante encontros com o pé grande. No mínimo, sons do pé grande estão presentes ao mesmo tempo. Nunca são apenas bolas de luz. É uma ocorrência rara, porém. As bolas de luz só aparecem talvez em 10% dos encontros. Alguns que costumavam rir da gente, como se estivéssemos chapados ou algo assim, voltaram para pedir desculpas depois de finalmente presenciarem isso eles mesmos em encontros com Sasquatch. Outra testemunha contou que durante uma viagem sozinho pelo norte da Califórnia, teve, abre aspas, 2 encontros separados em 2 noites. Na primeira noite, acampado em uma pedreira rochosa no Parque Estadual Jedediah Smith, ele ouviu, abre aspas, um zumbido estranho, muito baixo e profundo. Tão profundo, disseram que, abre aspas, reverberava nas paredes. Depois disso, veio, abre aspas, uivos à distância, e então algo bastante grande, segundo eles, se movendo do outro lado do rio, enquanto os cachorros, que normalmente são amigáveis, estavam, abre aspas, tensos e rosnando. Eles, compreensivelmente, recuaram para o carro e foi aí que disseram, abre aspas, uma pedra bateu no meu porta-malas, seguida de mais 5, uma lascou meu para-brisa. Depois, fugiram para o estacionamento do Walmart mais próximo. Mas a história deles não termina aí, pois apesar dessas experiências estranhas e perturbadoras, nenhuma se qualifica exatamente como atividade paranormal do pé grande. Mas o que aconteceu depois se qualifica. Na segunda noite, perto de Willow Creek, no acampamento Horso Linto, um homem qualquer apareceu e perguntou se o lugar dava, abre aspas, arrepios, e então foi embora abruptamente. Ao pôr do sol, a testemunha, abre aspas, trocou olhares com uma criatura bípede muito grande. Ele olhou dentro da minha alma, disseram. Foi então que ouviram uma voz dentro da cabeça. Segundo eles, a voz disse, abre aspas, se você escolher ficar aqui esta noite, estará em perigo iminente. Isso foi acompanhado pelo que descreveram como, abre aspas, uma imagem de mim mesmo correndo pela floresta no escuro. Eles ficaram particularmente chocados com isso porque explicaram que tem. A fantasia, que caso você não saiba, é a incapacidade literal de formar imagens voluntariamente na sua mente. Nesse momento, a testemunha fugiu, dizendo estar convencida, abre aspas, de que a criatura não era o perigo, mas parecia estar me protegendo. Mas esses relatos longos, detalhados e singulares não são o único tipo de relatos paranormais sobre o pé grande que você encontra na internet. Você vê pessoas postando na internet que parecem viver isso temporada após temporada. Por exemplo, uma pessoa do noroeste de Ontário, não muito longe da minha região, compartilhou o seguinte, citação,
eu já tive experiências com SAB, vi orbes brilhantes várias vezes. Minha esposa também já teve essas experiências. Agora você pode discordar e fique à vontade para fazer isso na seção de comentários, mas, para mim, essas pessoas não parecem estar inventando histórias. Na maioria das vezes, ao ler esses relatos, percebe-se que as pessoas ficam incomodadas, tentando achar uma explicação lógica para algo que foge ao nosso entendimento do mundo. Algo que elas não conseguem deixar de ver ou de vivenciar, mesmo que queiram. Algo que, se eu estiver interpretando corretamente, eles prefeririam, na maioria das vezes, simplesmente ignorar. Meio que como eu fiz por muito tempo, toda vez que ouvia falar de qualquer coisa paranormal relacionada ao pé grande. Mas, logicamente, pessoal, eu simplesmente não consigo mais fazer isso. Francamente, me faz sentir desonesto ignorar os lados menos confortáveis do fenômeno pé grande. O que importa para mim é que quando milhares de pessoas diferentes descrevem coisas quase idênticas, luzes piscando, sons, impressões telepáticas, descartar tudo isso como coincidência não é ciência. É fuga! Porque isso tudo não pode ser coincidência. Agora, os céticos sempre tendem a recorrer à mesma lista quando você começa a falar desse jeito. Reflexos de lente, falhas na câmera, pareidolia, fraudes ou até mesmo alucinação. E, para deixar claro, não acho que oferecer essas explicações seja algo ruim. Afinal, a navalha de Occam diz que a explicação mais simples e não sobrenatural provavelmente é a mais plausível. Então vamos simplificar tudo por um minuto. Me mostre um reflexo de lente que aparece em apenas alguns quadros, exatamente no instante desse rugido bizarro e audível ao fundo, em uma floresta totalmente escura, exatamente no lugar de onde o rugido parecia vir. Me mostre os dados que comprovam dezenas de câmeras apresentando falhas exatamente do mesmo jeito para pessoas diferentes em todo o continente, que, aliás, estão descrevendo o mesmo tipo de flashes de luz. Me dê qualquer motivo plausível para isso. Centenas de pessoas continuariam vindo a público com esse tipo de história, sabendo muito bem que compartilhar isso quase certamente vai fazer com que sejam rotuladas como malucas por todo o mundo, desde desconhecidos na internet até suas próprias famílias. Não há muito incentivo para se expor assim, a menos, é claro, que o que elas viveram tenha sido real e que realmente precisassem desabafar. Conclusão e desafio. Então, o que fazemos com tudo isso? Sinceramente, eu não sei. Temos profissionais credíveis, pesquisadores de longa data e pessoas comuns, todos descrevendo coisas que não se encaixam na biologia. Pelo menos a biologia como a entendemos atualmente. Sejam leis da física, que ainda não compreendemos, ou algo realmente de outro mundo, me parece que já passou da hora de parar de fingir que tudo isso é apenas um mito. Dito isso, não espero que ninguém acredite nessas coisas só porque eu estou dizendo. Provavelmente você está assistindo a este canal porque me vê como uma voz racional no mundo da pesquisa sobre o pé grande. E talvez eu já tenha até perdido você só de falar sobre essas coisas. Mas, se for esse o caso, por favor, apenas observe você mesmo os padrões. Ouça a sinceridade na voz dessas pessoas. E talvez, se você já passou por alguma coisa, uma luz, um pensamento inexplicável que não era seu, ou até mesmo um encontro não paranormal com o pé grande, compartilhe isso. Some isso ao conjunto de evidências, porque para mim, quando vejo aqueles poucos quadros das minhas filmagens noturnas na ilha de Vancouver do ano passado, e aquele clarão de luz que eu capturei acidentalmente, junto com o avistamento de Sasquatch para valer que tive no dia seguinte, não posso deixar de pensar que não só essas coisas são reais, mas há muito mais nelas do que a maioria das pessoas imagina. Muito mais. Então, até onde você realmente quer ir nessa toca do coelho? Porque por mim eu vou até o fim, até encontrar a verdade. Pessoal, muito obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se vocês gostaram, avisem o algoritmo dando um like e se inscrevendo no Cabin in the Woods. Essas ações ajudam meus vídeos a gerar renda, permitindo que eu continue produzindo para vocês.
Quem quiser me apoiar mais, tem uma página no Patreon do Cabin in the Woods, link na descrição abaixo. É o melhor lugar para ter contato direto comigo e ver minhas pesquisas detalhadas sobre o pé grande que não compartilho no YouTube. Obrigado novamente por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo